Olá pessoal, vamos falar um pouco agora sobre hidrografia geral do Brasil e do mundo e algumas particularidades sobre a hidrografia do Brasil, que é o que é mais cobrado. Antes de tudo eu quero chamar a atenção para o conceito de mar e oceano. As características físicas do mar e do oceano, como temperatura da água, muitas vezes a taxa de salinidade, não está diretamente ligado a essa denominação, mar e oceano. Pode-se ter as mesmas características, embora politicamente não seja a mesma coisa. Mar é a parte do oceano que tem dono, pertence ao país dono da costa. Na maior parte do mundo, ou para quase todos os países do mundo, com exceção do Brasil e Estados Unidos, o limite territorial marítimo não ultrapassa o limite das 200 milhas náuticas, ou seja, da costa, da praia, até o limite de 200 milhas náuticas, pertence ao país, continua sendo o território do país dono daquela costa. O Brasil e Estados Unidos teve seu limite territorial marítimo ampliado. Os Estados Unidos praticamente dobrando em função de uma questão de segurança, depois dos atentados das Torres Gêmeas no ano de 2001, e o Brasil teve isso concretizado no ano de 2008, o que beneficiou o Brasil tremendamente, posteriormente, quando veio a descoberta na Bacia de Santos do petróleo do pré-sal, das reservas de petróleo e gás natural do pré-sal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as bacias hidrográficas brasileiras. Toda região tem um conjunto de rios que a drena, mas nem todo rio tem volume hídrico suficiente para conduzir essa água até o mar. Geralmente isso é feito por um rio principal. Toda região tem um rio principal que transporta a água dos afluentes diretos e os afluentes indiretos até o mar. Todo tipo de rio que conduz a água até o mar é chamado de drenagem exorreica, a drenagem que vai para fora do continente. É assim todos os rios do território brasileiro. O Brasil tem suas bacias divididas em duas categorias, as bacias principais e as bacias secundárias. Bacias secundárias, a bacia de Nordeste, bacia Sul, Sudeste e a bacia de Leste. E as bacias principais, que são estas as mais cobradas nas provas globais, são a Bacia Amazônica, Bacia Tocantins-Araguaia, Bacia São Franciscana, Bacia do Paraná, Bacia do Paraguai e Bacia do Uruguai. Essas três últimas, para uma prova global, como é o caso da prova do Enem, elas são sintetizadas em um conjunto só. É a chamada Bacia Platina, porque tanto o Rio Paraguai, como o Rio Uruguai e o Rio Paraná depositam suas águas no estuário do Plata. As bacias mais importantes, olha bem, a Bacia Amazônica, pelo potencial hídrico que ela tem e pela capacidade de converter isso em potencial hidroelétrico, atualmente com a usina hidroelétrica de Belo Monte, é um grande exemplo, isso deve ser cobrado e está presente na maioria dos conteúdos. A Bacia São Franciscana, super aproveitada, com detalhes que ela tanto é utilizada para navegação como para a produção de energia e irrigação. A Bacia Tocantins-Araguaia, que abriga a segunda maior usina hidroelétrica, a maior totalmente brasileira, que é Tucuruí, e a usina hidroelétrica de Itaipu, na Bacia do Paraná, que é a maior usina de produção de energia ativa no hemisfério sul, e a usina binacional, Brasil e Paraguai.